Vamos lá? Eu vou fechar a ideia das propriedades corrigativas com um tópico bem interessante de osmometria. Olha só o que eu fiz. Importante. Osmose reversa. Eu posso chamar de osmose reversa ou eu posso falar osmose inversa. Então, o próprio nome está dizendo, é o fenômeno oposto ao natural da osmose. Beleza? É um processo não espontâneo. Então, isso é importante. A osmose é um processo natural e espontâneo. A osmose reversa, a osmose inversa, também chamada de contra-osmose, é um processo não natural, não espontâneo, no qual a água passa no sentido oposto ao da osmose. Então eu tenho um fluxo natural da passagem do solvente pela membrana semipermeável, lembra? Do meio hipotônico para o meio hipertônico, tudo bem? Isso a gente chama de osmose. Quando eu tenho um fluxo oposto ao natural, não espontâneo, eu vou chamar de contra-osmose, osmose reversa, osmose inversa. Beleza? Ótimo. Aí eu fiz uma coisa bem legal. Finalidade. Qual a intenção que eu tenho ao querer que a água passe no sentido oposto ao do natural? Aí eu coloquei aqui, dessalinizar água do mar. O próprio nome está dizendo, ó, dessalinizar, eu quero tirar o sal da água do mar. Obtenção de água potável. Combinado? Então olha o que eu fiz. Água do mar. Devagarzinho. Tudo bem para você que eu tenho um fluxo natural nesse sentido? A água vai passar do solvente puro para a solução. Eu vou considerar que a água do mar é uma solução de cloreto de sódio. Isso é mentira, não é só cloreto de sódio, mas vamos considerar, ele é o principal sal na água do mar. 0,6 mol por litro, isso já é verdade. 27 graus Celsius. 300 Kelvin. Combinado? Aqui é Na+, Cl-, concorda? É 0,6 de Na+, 0,6 de Cl-. Então a concentração total é 1,2 mol por litro. Lembra? A solução tem a concentração associada, sempre a concentração total. Então esse 0,6, chance, vai virar 1,2. Maravilha. Eu vou achar a pressão osmótica da água do mar. Quanto vale a concentração total? 1,2. Vou calcular a pressão em ATM. 0,082. A temperatura em Kelvin, 300. Essa pressão osmótica, ela vai dar aproximadamente 29,5 atm. Essa é a pressão da água do mar, pressão osmótica, considerando a concentração de 0,6, que no total vira 1,2, pensando numa temperatura próxima da temperatura ambiente, 27 graus Celsius, 300 Kelvin. Beleza? Vamos lembrar?
a pressão externa que eu exerço, que não deixa a água passar, chama pressão osmótica. Quanto ela vale? 29,5. Então, se o seu professor exercer 29,5, que eu acabei de achar, a água, não passa. Essa foi a definição que eu te dei. Pressão osmótica é a pressão externa a ser exercida ao fluido hipertônico para evitar o fluxo natural da água. Beleza? Ótimo. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos supor que ao invés de eu exercer 29,5, que eu exercesse aqui uma pressão de 100 atm. Estou pegando um valor aleatório. Sem ATM, eu estou exercendo uma pressão muito maior do que a pressão osmótica, que é 29,5. Se eu exercer uma pressão externa muito maior do que a pressão osmótica, o que vai acontecer? O fluxo da água vai se inverter. E agora vai ser no sentido oposto ao da osmose. Osmose, fluxo oposto ao da osmose. Esse fluxo oposto, não espontâneo, não natural, chama-se osmose reversa ou inversa. Agora lá vai você me ajudar. Quem está passando para lá? A água. Quem está ficando aqui? O sal. O que eu ganho com isso? Eu estou tirando o sal da água do mar. Então é uma forma que eu tenho de dessalinizar a água do mar. Então, muitos países que têm escassez de água potável, Israel é um ótimo exemplo, com grande tecnologia, dessalinizam a água do mar. Então eu tiro todo o sal da água, obtenho água pura, acrescento sal depois para tornar essa água potável. Então a ideia da osmose reversa é retirar todo o sal da água, obter água pura, acrescentar sal depois na concentração adequada para então se obter água potável. Lógico. Qual é o grande problema que eu tenho aqui? Eu preciso de uma membrana semipermeável que resista a pressões tão elevadas, sem se romper. Então, vamos chamar de fator limitante. O fator limitante da osmose reversa, sem dúvida nenhuma, é a construção de membranas que sejam capazes de resistir a pressões tão altas sem haver rompimento da membrana. De qualquer maneira, o que eu mais estou interessado é a finalidade da osmose reversa. Então vamos lá? Osmose, processo natural, espontâneo. A água passa por uma membrana semipermeável, do meio hipotônico para o meio hipertônico. Beleza? Osmose reversa, osmose inversa, um processo não natural, não espontâneo, em que a água passa no sentido oposto
oposto ao do natural. Uma pressão externa maior que a pressão osmótica é exercida ao fluido hipertônico, de forma que a água passe no sentido oposto ao do natural. Uma finalidade importante para isso, eu consigo retirar o excedente de sal da água do mar. Tem um nome muito usado para isso: dessalinização da água do mar. E a retirada desse excedente de sal me permite obter água pura, para que então eu transforme essa água em água potável, com uma concentração de sais adequada, para que eu possa beber. Esse é um ótimo exemplo para você ver na prova. Já caiu no Enem? Já. Já caiu na Unicamp? Já. Já caiu nas provas da FUVEST? Já. É possível que apareça no Enem uma outra vez? É possível que apareça no Enem uma outra vez. Combinado? Essa é uma ótima dica. Depois, eu vou resolver alguns exercícios de coligativas para ajudar você. Tudo bem? Até um próximo vídeo. Tchans, eu estou do seu lado. A gente acabou o capítulo de propriedades coligativas.